Café e fé, papel e caneta na mão. Porque já vai começar o café diário com uma dose de fé para seu dia. Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais uma semana poderosa aqui no nosso Café e Fé. Depois de vivermos esse tempo tão precioso na sexta-feira da paixão, no domingo da ressurreição, começamos a semana novamente, não é? Mais uma semana se iniciando, hoje segunda-feira, e eu gosto de começar a minha segunda-feira com uma declaração. Esta é uma segunda-feira onde eu vou ganhar dinheiro nos meus negócios, no meu escritório, no meu trabalho, os contratos vão surgir. Eu acredito nisso. Começo a minha semana já dentro dessa expectativa. E eu quero convidar você a começar também a sua semana dentro dessa expectativa, que é uma semana poderosa em sua vida. Vamos para frente, gente, vamos para frente. Retroceder. A palavra de ordem é essa. Retroceder não é uma opção. Nós estamos falando isso desde janeiro e eu não aceito retroceder. Muitas vezes, olha, vamos lá. Vamos entender aqui algumas coisas que são estratégicas. Às vezes nós precisamos dar 2 passos atrás. Você já se preparou para dar um salto? Quando nós vamos nos preparar para dar um salto maior, você pega impulso. É diferente. Retroceder é quando você está perdido, sem propósito, sem direção, não estabeleceu metas. Agora, quando você dá 2 passinhos para trás, para pegar o impulso, para ir à frente. Isso pode acontecer nas finanças. Às vezes você está... Só um exemplo, tá, pessoal? Para abrir aqui o Café e Fé com vocês. Às vezes você está com um carro de um valor X e deu uma apertada, uns contratempos aconteceram, você precisou recuar para ter um carro de menor valor naquele momento para capitalizar e organizar algumas coisas na sua vida. Você deu 2 passinhos para trás. As pessoas que estão olhando podem olhar e dizer assim, fulano perdeu o carro, fulano teve que vender o carro. É diferente. Nós estamos estrategicamente nos posicionando para dar um salto maior. Então não se preocupe com a opinião alheia quando for necessário dar 2 passinhos estratégicos para pegar impulso e avançar. Retroceder jamais. Às vezes, estratégia, 2 passinhos e pega impulso. E vamos em frente, pessoal. Vamos em frente. Tenho certeza que esta será uma semana linda, poderosa na sua vida. Dito isso, quero fazer aqueles nossos pedidinhos para começarmos aqui o nosso Café e Fé. Curta, compartilhe, siga os nossos canais, são 2 canais, o canal Iequicidade e o canal Paulo Nardino. 2 canais agora disponíveis para você participar do nosso Café e Fé diário, da nossa Escola de Vencedores, da nossa Quarta do Milagre, do nosso Domingo da Família. E vem programação nova nos nossos canais, hein? Vem coisa boa, tem coisa boa chegando. E quanto mais você participa, mais você cresce. Este é uma máxima que eu trago para a minha vida. Quem participa, cresce. Vamos juntos, então. Vamos lá, pessoal, liberar o devocional de hoje. Nós vamos falar esta semana com o tema muito importante. Eu vou falar sobre perseverança enquanto a porta não se abre. Perseverar. Por quê? Importante. Nós falamos semana passada sobre portas abertas. Estamos no mês de abril falando sobre portas abertas. Mas é importante perseverar enquanto as portas não se abrem. Enquanto a porta não se abre. E como é que nós vamos perseverar? Deixa eu ir para este personagem
tão inspirador? Vamos lá, o texto é de Gênesis. Personagem talvez muito inspirador para todos nós. Gênesis capítulo 39, verso 2. Papel e caneta na mão, porque aluno bom é aluno que anota. Aluno bom é aluno que anota. Gênesis 39, 2 diz assim: o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. O Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Muito bem. Olha só, José talvez seja uma das grandes referências para nós de perseverança enquanto as portas não se abriram. Muitas pessoas, elas acreditam que tem uma promessa na sua vida, acreditam que tem um propósito na sua vida, mas tem a dificuldade de aguardar o cumprimento da promessa, de aguardar a chegada deste propósito na sua vida. José recebeu uma promessa, mas não viu o cumprimento imediato, nem toda a promessa vai ser cumprida imediatamente. Como eu digo para os meus clientes lá no escritório nosso de advocacia, processo não é pastel, não fica pronto na hora. Nós vamos trabalhar para lutar e vencer e acreditarmos naquilo que nós vamos pleitear, o direito que nós vamos pleitear na justiça, mas não fica pronto na hora, existe todo um trabalho. Enquanto a porta não abria, José continuava servindo. Ei, que palavra importante para esse momento. Enquanto a porta não se abria, José continuava servindo. É importante você servir o propósito que vocês têm para a sua vida, o projeto que você tem para a sua vida, depende muito do quanto você está disposto a servir. Servir é algo poderoso. Esperar a promessa chegar, esperar aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, servindo, e não é servindo de qualquer jeito, não. É servindo com excelência. Veja, quando eu olho essa história tão bonita de José, nós vemos ele com uma promessa, com muitas dificuldades, mas servindo sempre com excelência. Porque o servir com excelência o projetava, o alinhava para viver verdadeiramente o propósito da vida dele. O servir com excelência, escreva isso, servir com excelência te projeta para viver o seu propósito. Ah, mas onde eu estou trabalhando hoje, no que eu estou fazendo hoje, não é o que eu gostaria de fazer. Então José gostaria de estar como escravo na casa de Potifar? Claro que não. Como escravo na casa de Potifar, ele servia. Não era o propósito dele, mas ele estava ali e servia com excelência. Tramaram contra ele e ele foi parar na cadeia. Ele foi preso. E na cadeia, ele servia com excelência. Sabe que às vezes você talvez não esteja fazendo hoje aquilo que seja o sonho da sua vida, o projeto da sua vida. Não esteja atuando como trabalhando na área que você gostaria. Veja, eu vou dar exemplos aqui. Eu já atuei como trabalhando em diversas áreas. Diversas. Claro, não como profissão, mas como serviço que eu tinha para fazer. Eu já atuei como vendedor de loja. Eu já atuei como balconista de rotisseria. Eu já atuei como ajudante de pintor, de pedreiro. Então, todos esses serviços não era o propósito que eu tinha, não era o sonho. Eu sempre carreguei o sonho de ser advogado, sempre carreguei esse sonho. Desde quando nós éramos muito pobrezinhos e morávamos num barraco de madeira. Quando as pessoas olhavam para nós, órfãos de pai e mãe, morando com uma avó viúva dentro de um barraco de madeira de 2 cômodos, dizendo e sonhando em ser advogado. E aí era um sonho muito improvável. Nossa história é muito improvável. Você que não conhece a nossa história, estar aqui hoje
É um sonho muito improvável. Estar falando com você hoje, o que me dá autoridade para falar de perseverança com trabalho com você hoje, é a história que nós temos. A história difícil que nós temos. A história de desafios que nós temos. Esse era o nosso cenário quando sonhávamos em ser advogado. Aí íamos trabalhar de servente de pedreiro, ajudante de pintor. Aí teve a oportunidade de trabalhar. Antes ainda, vovó plantava as coisas, a gente ia para a rua vender as coisas na rua, porta em porta, numa carriola. Fazíamos tudo isso. Passamos por todos esses processos. Todos esses e um pouco mais. Se eu for aqui ficar contando todos os processos que nós passamos para chegar aqui, eu tenho que fazer com vocês um podcast de 3, 4, 5 horas para nós falarmos de todos os desafios que nós passamos para chegar até aqui. Mas eu quero pensar e destacar que em cada serviço que nós fizemos desse, mesmo sem experiência profissional, nós nos dedicamos a fazer com excelência. E a excelência nos projetou para este lugar que nós estamos. O trabalho com excelência, o servir, que é mais do que um trabalho, o servir com excelência vai projetar você. Todos esses processos, entendam, alguém pensa, eu estou passando por isso é um atraso na minha vida. Trabalhar como pintor é um atraso na minha vida. Trabalhar como ajudante de pedreiro foi um atraso na minha vida. Não foi um atraso na minha vida. Foi um preparo. Um preparo. Eu estava sendo preparado. Nós precisamos entender isso. Deus trabalha em você antes de trabalhar por você. Meu Deus. Se eu fosse você, eu escrevia isso. Deus trabalha, escreva, trabalha em você antes de trabalhar por você. Vamos escrever isso? Isso é forte. Isso é forte. Se eu fosse da igreja que tem o globinho lá, o mundo, que o símbolo logo é um globinho ao mundo, eu ia dizer assim, é forte, Brasil. Isso é forte, isso é sério. Há pessoas que querem que Deus trabalhe por eles, mas não permite que Deus trabalhe neles. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe primeiro em nós, no nosso caráter, na nossa humildade, nos forjando, nos preparando para viver verdadeiramente o propósito. Você já imaginou se José sai de filho mimado? Escute isso. Porque José na casa de Jacó era o filho mimado, era o menino da túnica colorida, era o filho da velhice, era o filho amado. Olha, a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que seus irmãos e lhe fez uma túnica colorida. Você já imaginou se José sai da casa de Jacó, o filho mimado, e vai direto para o trono? Que governante não seria José? Que governante não seria? Todo o processo é Deus trabalhando em José. Eu olho para a minha trajetória, é claro, gente, a gente sofreu muito, sofri muito. Humilhação, rejeição, pobreza, sofremos muito. Claro que quando você está sofrendo, quando você está ali na dor, você não quer passar pela dor. Se pudesse não passar, a gente não passaria. Jesus na cruz, ele falou assim, se possível, passa de mim, sem que eu beba desse cálice. Nós falamos isso na sexta agora, da paixão. Agora, foi necessário, porque Deus estava trabalhando nele. Deus estava trabalhando em mim, para depois trabalhar por mim. Escreva isso. Deus trabalha em você antes de trabalhar por você. Vamos fazer um print e postar essa frase? Vamos lá? 1, 2, 3, print. Aê, pegou? Ficou bonito? Dá pausa aí, pega o print. Deus trabalha em você, é a frase, antes de trabalhar por você.
Mesmo quando nós não temos reconhecimento naquilo que nós estamos fazendo, nós devemos continuar trabalhando. Nós devemos continuar fazendo e fazendo o nosso melhor. Processo não é atraso, já disse isso para você, é a preparação. Quem é fiel no oculto sustenta o público. Nós temos que ser fiéis naquilo que nós estamos fazendo. José não foi direto para o trono. Houve todo um trabalho, houve todo um anonimato, houve todo um processo que ele cresceu no anonimato. Mas quando ele chegou no público, a promoção chegou, ele estava preparado para aquela promoção. Dizer a você, continue trabalhando no anonimato, continue trabalhando nos bastidores, continue servindo com excelência, porque a promoção vai chegar. E quando ela chegar, quando esta grande porta de promoção se abrir na sua vida, em todas as áreas, você vai estar preparado para sustentar aquilo que você vai viver. Faz sentido para você? Para mim faz. Então, ore comigo, ore com fé. Pai, em nome de Jesus, nós estamos iniciando esta semana. Que seja uma semana de preparação em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos estar firmados, fortalecidos em todo o propósito do céu. Que a tua boa palavra se cumpra. Que os compromissos de hoje sejam abençoados, cuidados, guardados. Que o Senhor nos sustente com a tua forte e poderosa mão, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Daqui a pouquinho, às 19h30, tem Escola de Vencedores. E eu estarei com vocês com muita alegria, entregando o nosso melhor, como sempre. Deus abençoe. Eu desejo a você paz, proteção e provisão, os 3 P's da prosperidade. Café e Fé fica por aqui, mas amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. O café diário com uma dose de fé para seu dia.